Estamos em 1943. Estados Unidos lutavam para manter a sua posição diante da Alemanha. E manter a posição poderia significar ganhar ou perder essa guerra. As baixas nas aeronaves americanas estavam muito altas, e buscando uma solução para o problema, os especialistas militares começaram a analisar todas as aeronaves que voltavam de combate. Mas existia um limite para essa blindagem, porque o avião precisava continuar voando, ser eficiente e rápido em combate. E para isso, a blindagem precisava ser em pontos específicos e colocado de forma estratégica. Analisando os dados, foi verificado que os aviões tinham mais avarias nas asas dianteiras e nas asas traseiras, e menos no motor. Praticamente, os aviões tinham o mesmo padrão ali de tiros, o que levou os especialistas militares a entenderem que a forma mais eficiente de blindar esse avião seria justamente colocar mais blindagem onde o avião levava mais tiros. Bom, parecia óbvio que o número de aviões seria reduzido depois dessa intervenção, mas isso não aconteceu. Então os militares acabaram chamando o grupo de elite da Segunda Guerra, conhecidos como Grupo de Pesquisa Estatística, SRG. Nesse grupo estavam as mentes mais brilhantes da matemática na época. Eles eram conhecidos por fazerem cálculos de balística, cálculos da bomba atômica, cálculos de altitude de voo. Inclusive, eles eram os computadores da época. Um parênteses aqui. Se você quer ter uma ideia do quanto esses caras eram importantes na Segunda Guerra, vale a pena assistir um filme chamado O Jogo da Imitação, que mostra justamente a importância dos matemáticos na Segunda Guerra Mundial. Vale a pena assistir. Bom, esse grupo tinha como um de seus membros nada mais nada menos que Milton Friedman, que receberia o Prêmio Nobel de Economia em 1976. Mas a mente considerada a mais brilhante do grupo era Abraham Wald, um matemático austro-húngaro, PhD em geometria e que se mudou para os Estados Unidos por conta da guerra. Mr. Wald, os dados não fazem sentido, replicavam os militares. Aumentamos a blindagem justamente onde os aviões recebem mais tiros e nada aconteceu. Eles continuaram sendo abatidos na mesma intensidade. Bem, militares, a análise de vocês não está completa. Vocês não analisaram todos os dados. Onde estão os dados que faltam? Mas como assim, Mr. Wald? Bom, estamos analisando os dados dos aviões que voltaram para a base. E os dados dos aviões que caíram? Onde estão? E analisando os dados novamente, Wald e sua equipe concluíram: a blindagem precisava ser justamente onde os aviões que voltavam não tomavam tiro, pois os que tomavam tiro naqueles lugares não voltavam para a base, eles caíam. Uou! Ninguém havia pensado nisso até aquele exato momento. E o que aconteceu foi que os Estados Unidos voltou a ter uma vantagem considerável com a redução das baixas na aeronave. Então o que acabamos de ver foi justamente um problema sendo resolvido considerando o viés da sobrevivência nessa equação. Resumindo, o viés da sobrevivência é um erro lógico que leva em consideração apenas os dados daqueles que sobreviveram ao evento, sem considerar os dados dos que não sobreviveram. Em um artigo da gestora Giant Steps, foram levantados alguns dados bem impactantes sobre a indústria de fundos de investimentos multimercados. Como referência foi utilizado o IHFA, que é o índice de hedge funds da Ambima. A Ambima é a associação brasileira aí que contempla as instituições financeiras e de mercado de capitais. E o IHFA é uma carteira teórica montada pela Ambima com os principais fundos do mercado, que serve como referência para o mercado de fundos multimercados, assim como o Ibovespa também serve de referência para os fundos de investimentos em ações, os FIAs, os fundos de ações. Essa carteira ela é rebalanceada trimestralmente e a pergunta principal foi, nos últimos 10 anos, quantos fundos multimercados sobreviveram? E a resposta é inacreditável. Dos 122 fundos analisados no último trimestre de 2009,
apenas 50 sobreviveram. Ou seja, quase 60% desses fundos não sobreviveram nos últimos 10 anos. Importante ressaltar que não eram quaisquer fundos, e sim os maiores e principais fundos da época, lá de 2009. E dos 72 fundos que não sobreviveram, 56 deles tiveram baixa performance. Ou seja, praticamente 77% dos fundos que não sobreviveram tiveram resultado de 1º de janeiro de 2010 até o período analisado desse artigo, no prazo de 10 anos, uma performance abaixo do CDI ou negativa. Essa informação isoladamente, ela não é conclusiva para a gente entender o motivo das mortes desses fundos. Mas a ideia desse vídeo não é te apresentar o motivo das mortes desses fundos, e sim te mostrar os impactos do viés da sobrevivência. Bom, então vamos supor que dos 50 fundos que sobreviveram, 40 performaram acima do CDI. Isso significa 80% de performance positiva. Mas se colocarmos nessa conta os outros 56 fundos dos que morreram e que não performaram, qual seria o percentual de atingimento? Nesse caso, teremos 66 fundos com baixa performance em um universo de 122 fundos, reduzindo o percentual de bons atingimentos de 80% para 45%, praticamente a metade. Fazendo uma analogia ao caso de Uvalde na Segunda Guerra, não adianta analisarmos apenas os dados dos aviões que retornaram para a base, assim como não é possível analisarmos apenas os fundos que sobreviveram. Nesse caso é fundamental olharmos para os que não sobreviveram ao período, pois eles que vão contar a verdadeira história. E isso não acontece apenas para os fundos de investimentos. Quantos aqui já não se depararam com a tentação de investir através de day trade? Ou quantos youtubers revelando quantias exorbitantes de ganho de capital, mostrando para vocês que é possível esse ganho de capital, que você pode fazer essa quantia, ou até celebridades aí virando day traders aí do dia para a noite. Então vamos para os dados. Em um estudo feito por 2 economistas da FGV no ano de 2019, eles analisaram 19.646 investidores de day traders do ano de 2013 até 2015. Desses 19.646 investidores, apenas 1.551 seguiram operando diariamente. Dentro dos 1.551 investidores que seguiram operando diariamente, pasmem, 97% perderam dinheiro e apenas 3% conseguiram ganhos com esse tipo de operação. E se nos aprofundarmos nessa análise e considerarmos o número inicial de 19.646 investidores, pasmem, 0,24% que tiveram sucesso com day trade. Assim como o Aldi considerou em suas análises os dados dos não sobreviventes, a lição que tiramos aqui é que nós também temos que analisar todos os dados ocultos que muitas vezes são desprezados ou esquecidos no momento de fazer uma análise mais aprofundada e que mostram a verdadeira realidade da situação. Bom, e espero que você tenha gostado desse nosso formato de vídeo. Se você gostou, dá o seu like aqui no nosso vídeo. Se você não é cadastrado no nosso canal, já se cadastre no nosso canal, clique no sininho de notificações e pegue o link aqui desse vídeo, compartilhe com seu amigo, seu conhecido, que precisa ouvir umas verdades bem fundamentadas. Um grande abraço e até a próxima.